Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui, sempre gratos ao nosso Deus pela oportunidade de servir ao Senhor. Obrigado por poder adentrar na sua casa, no seu lar, através da TV, do tablet, do celular. Não sei como você assiste ou ouve, mas espero que essas mensagens possam edificar sua vida. Hoje nós queremos falar que Daniel também tinha emoção. Ele era um ser humano igual eu e você. Ele era um simples mortal. A diferença era a crença, a fé que ele tinha em Deus. Mas ele tinha o seu lado emocional, como eu e você temos. Vamos ver Daniel capítulo 2, capítulo 10, verso de número 2, que diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Daniel, um homem aparentemente tão forte, tanta fé, a gente vê a cova, a gente vê os leões, a gente vê o ensino dele, não se misturou com o manjar do rei, tinha uma postura firme, mas de repente permaneceu triste por 3 semanas. O ministério acarreta isso sobre nós, o ministério faz isso em nós, mas também faz isso não só nos líderes do ministério, pastores, etc., nos crentes, em muitas pessoas. Nós temos outro líder na Bíblia, Neemias, que quando chegou a notícia para Neemias do povo, dos judeus, como eles se encontravam, a Bíblia diz que Neemias se encostou ali, chorou e lamentou por alguns dias. Chorou e lamentou. Neemias ficou triste, Neemias ficou arrasado. Por quê? Ele era um simples mortal igual eu e você. Ele era um simples mortal igual Daniel. Então nós temos um lado emocional, Deus nos criou assim, nós devemos cuidar da emoção. Cury tem alguns materiais que eu indico, os livros de Cury, sobre essa questão do lado emocional. Ele é muito bom no assunto, é um cientista e ele coloca sempre Jesus, ele estudou a personalidade de Cristo, materiais excelentes, são muitos livros e eu os indico, viu? Tem um Treinando a Emoção para Ser Feliz, li há uns 15 anos atrás aí, muito bom, me ajudou bastante. Indico, se você quiser ler, Treinando a Emoção para Ser Feliz, Augusto Cury. Daniel, ele ficou triste diante daquilo e 3 semanas ele permaneceu daquela maneira. Então a gente percebe que ele era um ser humano como os demais, ele tinha o seu lado emocional. Você vai ter momentos na vida que você vai estar triste. Essa tristeza não pode perdurar muito tempo. Com Daniel perdurou até demais, 3 semanas, mas era um propósito divino. Não deve perdurar muito tempo, porque a nossa alegria é o Senhor. Então, se eu buscar o Senhor, minha alegria volta. Se eu buscar na fonte correta, que vamos pregar nas próximas mensagens, minha alegria volta. Mas Daniel sentiu tristeza. Mas eu quero usar um exemplo maior. Eu quero usar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver um verso que está lá em Marcos, capítulo 14. Marcos 14, verso de número 34. Olha que interessante, Marcos 14, verso 34. Quem está falando isso aqui é o Senhor Jesus Cristo. Se você retornar um pouquinho os versos, você vai ver. O verso 34 diz assim, e disse-lhe, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Quem estava se aproximando do Calvário, da cruz? Jesus Deus, Jesus homem. Deus não morre. Então quem estava se aproximando era Jesus homem. Quando aparece a palavra Jesus Cristo, está fazendo referência a Deus, Jesus, Deus, divino. Quando aparece a palavra só Jesus, está fazendo referência ao homem. Então, há uma diferença quando você lê Jesus Cristo. Quando os apóstolos estão fazendo referência a Deus, eles usam Jesus Cristo. Quando faz referência a Jesus homem, só usa Jesus. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, aparece somente Jesus, porque Deus não pode ser tentado. Quando todo o processo de chegar na cruz do Calvário, você não encontra mais Jesus Cristo, você só encontra Jesus, o homem. Quem estava sendo conduzido à cruz? O homem Jesus. O homem Jesus tinha emoção. O homem Jesus sabia o que ele iria passar. O homem Jesus sabia que para salvar a humanidade, me salvar, te salvar, ele teria
que morrer naquela cruz. E para isso seria um sacrifício vivo. E ele diz, a minha alma está profundamente triste. Jesus estava triste, ele pediu o consolo ao Pai. Depois ele muda a oração, Pai, se possível. Depois ele diz, já que não é possível, ele sabia que ele precisava morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Então, o próprio Jesus passou o seu momento de tristeza. Como nós não passaríamos? Como nós não passaríamos por momentos difíceis? Ele, sendo Deus, passou por nós. E nós muitas vezes não passamos nem pela obra. Pense nisso. Voltando para Daniel, Daniel naquele momento, ele não quis nem comer. Daniel perdeu a fome. Daniel, o momento era tão triste que no verso de número 3 diz assim, 10:3, alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel ficou sem comer, ficou triste, não tomou vinho nem carne. Ele estava num momento de buscando Deus, tentando compreender toda a situação. Há momentos assim na nossa vida, que nós não compreendemos, mas nós temos uma certeza olhando para a Bíblia. Deus no controle, nós não temos como perder a batalha. Então, por mais difícil que você esteja passando hoje, Daniel também ficou triste. Por mais triste que você esteja nesse momento, Deus tem algo especial para você. Deus tinha algo especial na vida de Daniel. Logo na sequência dos textos nós vamos ver. Deixa Deus agir. Nós estamos vendo uma história. E você não é uma história, você é o presente real. Você é o momento presente. Mas o seu passado já é história. Deus cuidou de você em todo o seu passado. Dá uma olhada nos dias anteriores. Por que Ele te abandonaria agora? Ele não pode fazer isso, Ele não faz isso, Ele é Deus. Ele é fiel. Mesmo nós sendo infiel, Ele continua sendo fiel. Então, pense nisso. Confia no Senhor. Daniel teve seus momentos difíceis, você tem seus momentos difíceis, eu tenho, mas Deus está conosco, a vitória é certa. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela Tua perfeita e poderosa palavra e animador, ó Deus, que nos fortalece a continuar nesta jornada, independente, ó Deus, do tamanho do problema que estejamos enfrentando. Continua conosco, Deus, precisamos muito do Senhor. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.